Mais um dia, graças a Deus, e eu quero começar esse dia orando por você, já declarando que você não está paralisado. Eu tenho certeza que nesse momento você não está paralisado. Eu quero declarar que você está avançando em nome de Jesus. Eu sei que tem coisas que às vezes a gente não quer ouvir, porque é mais fácil dizer que o medo chegou e tomou tudo do que admitir que você abriu a porta. Hoje eu estou dizendo que você não está paralisado e que você vai avançar, mas eu quero que você entenda uma verdade. Às vezes você está ouvindo a voz do medo. E aí quando você começa a pesar as opções e escolhe não avançar, não foi o medo que parou a gente, foi a decisão de obedecer ao medo ao invés de obedecer a Deus. E decisão pode ser revertida. E é por isso que eu comecei declarando sobre você. Você não vai ficar paralisado porque você vai reverter essa situação hoje. Medo é uma emoção, não é um comando. Você pode sentir medo e ainda assim avançar. Você pode sentir medo e ainda assim obedecer. Você pode sentir medo e ainda assim abrir a boca, dar o passo, assinar, ligar, aparecer. A coragem não é a ausência de medo, é a decisão de avançar mesmo com o medo. E quem espera o medo passar para agir, vai esperar a vida toda. Por quê? Porque o medo ele não passa antes da ação, ele passa durante a ação. Então é muito importante você entender de uma vez por todas que assim como Josué, que ouviu de Deus 3 vezes a mesma instrução, você lembra da instrução? Seja forte e corajoso. Ele fala isso em Josué 1, 6, 7 e 9, 3 vezes. Deus não disse isso porque Josué estava cheio de coragem, ele disse porque Josué estava com medo. E Deus não ignorou o medo. Ele deu a instrução certa diante do medo. Tudo bem, eu entendi que você tem medo, filho, mas olha, você não vai deixar isso te conduzir. Não tenha medo. Seja forte e corajoso, mesmo assim. Porque Deus sabia que o medo ia estar lá. E sabia que a decisão de avançar precisava ser maior do que a emoção de recuar. É isso que você tem que medir e ter cuidado também. Você tem algo muito grande, algo que Deus mandou fazer e que o medo tem segurado. Essa oração hoje é por isso, que é um passo que você sabe que precisa dar, mas que você adia toda vez que chega na beira. Uma conversa, uma decisão, um movimento, e o medo chega antes e você recua. Mas hoje isso muda. Hoje você vai avançar. Não porque o medo sumiu, mas porque Deus é maior do que o seu medo. Eu quero orar por você hoje e eu quero declarar sobre a sua vida que o medo não vai te paralisar. Como eu disse no começo, você não está paralisado, você está avançando. Amém? Posso orar por você? Papai, hoje eu venho diante do Senhor para quebrar o poder que o medo tem exercido sobre as decisões do teu filho. Papai, ele reconhece que em muitos momentos ele obedece à voz do medo ao invés de obedecer ao Senhor. Às vezes ele recua antes de avançar. E às vezes ele fica em silêncio quando ele deveria falar. Então, papai, eu quero pedir a tua mão poderosa sobre o teu filho, papai. Senhor, às vezes ele ficou parado quando ele deveria se mover. E hoje eu quero te pedir, papai, que ele obedeça a ti, não ao medo. Quebra o espírito de medo nele agora, pai. O medo de falhar, de decepcionar, o medo de ser julgado, o medo de perder. O medo, Senhor, do que as pessoas vão pensar. Que o poder, o amor, o equilíbrio que vem de ti, Pai, substituam cada um desses medos. Dá para ele coragem, Jesus, para dar o passo que às vezes ele tem adiado, para ter a conversa que ele tem evitado, para ocupar o espaço que você preparou e que ele ainda não ocupou por medo. Fala, Senhor, sobre o coração do teu filho, cuida do teu filho e ajuda ele a entender que muito maior do que o medo dele é quem está com ele, Pai. Ajuda ele a avançar. Fala ao ouvido dele agora para ele ser forte e corajoso, porque o Senhor está do lado dele, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode deixar nos comentários hoje, eu sou forte e corajoso. Coloca assim, eu sou forte e corajoso. Eu quero que você creia nisso. Eu sei que tem algumas decisões para você tomar, não tome decisão por medo. Deus está com você. Sabe, toma decisão por fé. Saiba que Ele está cuidando de ti e que você vai avançar nesse tempo. Você não vai ficar paralisado, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Não esquece de se inscrever no canal, por favor, ativar o sininho, curtir e manda essa oração para alguém que está na beira de algo importante, mas às vezes o medo está segurando ela. Pede para Deus te mostrar. Envia para todo mundo, porque eu sei que muitas pessoas podem ser abençoadas através da sua vida. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente e até amanhã, 6 horas da manhã. Porque Deus está no controle de tudo e se assim Ele permitir, amanhã estaremos orando juntos mais uma vez. Deus te abençoe, que seu dia seja incrível. Conta comigo.